Olá, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós, por tudo que Ele fez e por tudo que vai fazer, né? Esse Deus tão maravilhoso. Eu queria hoje deixar uma mensagem aqui falando da importância de entendermos por que nós temos uma grande necessidade, né, do nosso Senhor. O ser humano, muitas das vezes, procura alegria, procura uma satisfação no mundo, mas não sabe ele que essa necessidade é de Deus. E aí, quando a gente não procura em Deus, a gente procura em qualquer outro lugar, não acha a felicidade e se decepciona. Eu quero estar lendo um versículo que se encontra primeiramente em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim, ó: E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, né? Isso aí demonstra que o nosso Senhor nos criou a nossa imagem, né? Nós somos parecidos com Deus, né? Ele nos fez parecido com Ele. E o melhor disso daí que nós temos que tentar entender, aí eu quero ir lá para os Salmos, capítulo 42, versículo 1, que diz assim, ó: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha que versículo maravilhoso, né? Assim como o cervo, né, brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, né? Ele demonstrando a necessidade que a alma dele tem por Deus. E todo ser humano ele tem uma necessidade por Deus. Nós fomos criados, né, à imagem de Deus para adorarmos a Deus. Nós fomos criados com essa finalidade. Só que o ser humano, né, muitos por falta de entendimento, outros por querer procurar em qualquer outra coisa, procura a felicidade, procura essa satisfação que seria buscando em Deus, procura em qualquer outra coisa do mundo. E aí a gente vê todo tipo de atrocidade, né? Vamos lá. Pessoas que buscam a satisfação no lado sexual, né? E às vezes trai a esposa ou vai ficando com várias pessoas. Pessoas que buscam essa satisfação, né? Essa necessidade, eles buscam no dinheiro e aí atropela todo mundo, né? Não tem vergonha de roubar, não tem vergonha de fazer nada. A gente pode olhar principalmente na política como que a gente vê isso e várias outras coisas, outras pessoas que essa necessidade ele vai e busca em bebidas, né? Outros que buscam em outros deuses, né? Que Deus só existe um. O nosso Deus, ele é um Deus ciumento. Ele não quer que a gente se prostra diante de outras coisas que não seja diante dele. O nosso Deus, ele é espírito. Então nós temos que o buscar e o adorar em espírito e em verdade. Não tem como a gente adorar a Deus de outro jeito. Que outro jeito? Nós não podemos nos prostrar diante de nada, de imagem de nada. É o que diz a palavra do Senhor. Quando a gente busca em qualquer outra coisa que não seja Deus, essa necessidade nossa, aí a gente tem problema. Por que temos problema? A gente busca, busca e não encontra satisfação. E aí cada vez mais a gente vai mergulhando no pecado, vai mergulhando nas coisas que vão contra Deus, né? Então nós temos que estar muito atento a isso. Nós temos que verdadeiramente buscar no Senhor a nossa satisfação e a nossa necessidade, tendo entendimento que o nosso Deus nos fez à imagem e semelhança dele e que ele nos fez para depender dele. O mundo pode até querer viver sem Deus, pode viver. O problema é quando morrer, né? Porque de qualquer maneira vai ter que dobrar seu joelho diante de Deus e confessar que ele é o Senhor, ainda que vá para o céu ou ainda que vá para o inferno. Então nós temos que estar muito atentos a isso, né? Nos preocupar verdadeiramente de entender esse desejo que nós temos por dentro e nós não colocarmos isso nas coisas do mundo, e sim colocar isso no Senhor, né? É pecado você conquistar as coisas desse mundo? Lógico que não. É pecado você querer ter um carro novo, reformar sua casa ou construir sua casa? Não é. O que nós não podemos colocar é que a nossa alegria e a nossa necessidade de felicidade
ou de qualquer coisa da nossa vida está ligada a essas coisas. Não podemos. Por quê? Senão acabamos até pecando. Por quê? A gente conquista o carro e aí aquilo não traz alegria, daqui a pouco a gente quer conquistar outra coisa e vamos se esquecendo do nosso Deus. Então nós não podemos fazer isso. Deus está acima de todas as coisas. O que é colocar Deus acima de todas as coisas? Não é do jeito que a gente fala, acorda de manhã, ah, Senhor, o meu dia está em suas mãos e fazemos todo tipo de atrocidade. Não. Colocar o nosso dia nas mãos do Senhor é ser direcionado por Deus, né? Direcionado pela palavra dele, né? Para que a gente não ande nesse mundo de perversidade, né? Para que a gente ande o mais certo possível na palavra do Senhor. É isso que é colocar, né, a nossa vida, colocar nosso caminho nas mãos do Senhor. E falar que é do Senhor, o mundo todo quase que fala. Eu acredito que no Brasil, se bobear 90% das pessoas falam em Deus, mas não seguem o seu caminho e nem buscam essa satisfação de vida, essa alegria de vida no Senhor. Buscam qualquer outra coisa, mas se esquecem de Deus, e aí é o que a gente vê nesse mundo. Decepções assim em cima de decepções. Rico que não acha felicidade, né? Pessoas que acham um bom emprego, mas não é feliz, pessoas que casam com pessoas que aparentemente são bacanas, mas não conseguem encontrar felicidade, aí se separa, arruma outro casamento e vai assim, de tombo em tombo, né? Mas por quê? Buscam uma felicidade, buscam a satisfação nas coisas do mundo. E aí não acha alegria, condena tudo que passa em volta, mas se esquecendo, né, que essa satisfação que buscamos, na verdade, é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Deus. Né? Nós temos essa necessidade. Deus nos criou com essa necessidade. Então, se nós buscamos ao Senhor acima de todas as coisas, pode ter certeza, todo o restante nos serão acrescentados. Nós seremos mais felizes no casamento, nós seremos mais felizes no trabalho, seremos mais felizes com o nosso carro, ou com a nossa bicicleta, ou com o que seja. Muitas pessoas são felizes sem nunca ter tido um carro ou uma casa, né? Pagam aluguel a vida toda e têm felicidade. Mas por quê? Buscar a sua satisfação primeiramente no Senhor. Essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós nunca venhamos se esquecer da importância do nosso Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com uma alma que necessita dele, né? Então, se a gente buscar as nossas necessidades em outras coisas, nós não seremos felizes. Por isso que vocês veem um mundo com tanto tipo de problema, porque estão buscando a felicidade, estão buscando a necessidade da sua alma em várias coisas e geralmente coisas pecaminosas. Então vem os grandes problemas sobre a vida das pessoas e elas chegam a um ponto que acaba desistindo, porque andam, andam, buscam, buscam e não encontram. Porque só é possível encontrar a verdadeira satisfação no nosso Deus. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento da importância, Senhor, de entendermos que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor e que a nossa alma suspira por Ti, Senhor. Ela tem necessidade, por isso devemos Te buscar todos os dias, guardando o Senhor em nosso coração e seguindo o seu caminho para que verdadeiramente encontremos a felicidade. Abençoe cada pessoa que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, sim, amados. Que Deus os abençoe.